empresas. Nuno Fazenda, ainda não se sabe quais são as áreas de atuação em concreto? É normal que assim seja? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite, Francisco. As áreas já estão identificadas, os pilares e até medidas programáticas. Mas eu começaria também, precisamente, por saudar aquilo que é este plano de retoma do turismo e justificar também a sua importância. E porquê que é importante um plano de retoma do turismo? Em primeiro lugar, porque o turismo é uma das maiores atividades, é a maior atividade económica exportadora do país. Representa 20% do total de exportações de bens e serviços. Portugal é o 12º destino turístico mais competitivo do mundo, de acordo com o Fórum Económico Mundial. É, de facto, uma atividade importante para a nossa economia, para as nossas regiões, também para o interior. E tivemos um crescimento nos últimos 10 anos, crescimento de 6% em dormidas nos últimos 10 anos e 10% ao ano em termos de receitas. Conseguimos crescer ainda mais em valor. E depois tivemos uma quebra abrupta ao nível, por força da Covid-19, com uma quebra que, ao nível da Organização Mundial do Turismo na Europa, de 70%, que foi a grande ordem de grandeza de quebra no turismo também em Portugal. E de lá para cá têm sido várias as medidas que têm vindo a ser implementadas. E eu aqui destaco 3 ou 4. O caso do layoff, com mais de 1 milhão de pessoas abrangidas, o caso das moratórias, o caso dos fundos de apoio a fundo perdido, e tudo isso permitiu, com um resultado relativamente simples, aliás, estas medidas, no caso do layoff, medida elogiada pelo setor empresarial, e que permitiu termos hoje um desemprego de 6,8%, que quando na anterior crise chegámos a ter um desemprego de 17%. Ora, foram medidas importantes para suster, para chegarmos ao fundo do túnel. Entretanto, chegamos ao plano de retoma do turismo, que é para encararmos o futuro, para esperança e confiança às empresas e para também... Isto é um plano até 2027, não é um plano para o imediato? Tem medidas para o imediato e médio e longo prazo. Aliás, este plano enquadra-se na Estratégia Nacional de Turismo, a Estratégia Turismo 2027, e tem aqui 4 ou 5 dimensões que eu considero especialmente relevantes. Uma primeira tem que ver com uma dimensão de valorização do território. E aí estamos a falar daquilo que é a qualificação do nosso património histórico-cultural, do interior. É o caso do programa Revive, que visa a qualificação do património histórico. É o caso do Revive Natureza, também património que está abandonado para o turismo. É o caso também de programas para territórios de baixa densidade integrados, nomeadamente os chamados PROVERs, redes de aldeias de xisto, redes das aldeias vinheteiras, o Douro, aldeias históricas, tudo o que possa também puxar pelo interior do país. Porque, na verdade, nós temos ainda cerca de 90% do turismo concentrado no litoral e, portanto, sem prejuízo dos grandes destinos do país, temos que também puxar pelo interior. E esta é uma dimensão importante da valorização do território. E depois temos o apoio às empresas. E este, de facto, é, digamos, a grande dimensão que este plano tem. Dos 6 mil milhões de euros, tem 3 mil milhões de euros destinados às empresas, como o Dr. Francisco Calheiro já aqui referiu muito bem. E desses 3 mil milhões de euros estão nestas 3 áreas que já foram identificadas, mas que não esgota aí em termos de capitalização ou tesouraria ou de linhas de crédito. Incluem-se outras áreas de apoio às empresas muito importantes, como, por exemplo, e são medidas programáticas que estão claramente identificadas, como é o caso da digitalização das empresas. Temos que fazer uma transição digital para as empresas, e essa também é uma área importante. E outro tema também relevante tem que ver com a própria eficiência energética. Uma das grandes faturas dos empresários na área do turismo tem que ver precisamente com a energia. Ora, no caso, por exemplo, e isso tem uma medida que está no PRR, estão previstos 70 milhões de euros só para edifícios de serviços, para melhorar também a eficiência energética dos investimentos dos proprietários, dos hoteleiros e de todas as empresas do turismo. E, portanto, segunda dimensão, apoio às empresas. Depois tem um terceiro ponto, porque nós podemos ter um território qualificado, podemos ter empresas competitivas, mas precisamos também de recursos humanos qualificados. E aí há várias medidas de apoio à qualificação de recursos humanos. Um dos pontos mais preocupantes destes últimos anos. Sim, e é por isso mesmo que temos, de facto, vindo a investir na qualificação dos recursos humanos nos últimos anos. Há uma aposta e um reforço neste plano de retoma e há também uma área ao nível da capacitação dos empresários e gestores, e isso parece muito relevante. Depois, se me permite só um último ponto, tem que ver com a internacionalização do destino de Portugal. Há medidas concretas para a promoção de Portugal enquanto destino turístico, seja para uma campanha internacional e também campanha de turismo interno, que aliás o Sr. Ministro da Economia anunciou que a breve trecho será apresentada e, portanto, estes são apenas alguns exemplos de curto prazo para estimular a procura, a que se junta também o e-voucher, que são medidas também, de facto, de estímulo à procura e por isso creio que tem medidas concretas.